Mais uma vez, boas tardes aos irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor. Como é bom ver os irmãos na casa do Senhor. Graças a Deus, irmão. Muito bem, irmãos. Então vamos começar já começamos esta parte de estudo bíblico. Eu necessito que os irmãos me ajudem. E não me canso de repetir que isto é um estudo bíblico. Eu não vou pregar, irmão. Assim que vamos então, mais uma vez à presença do Senhor, para que o seu Santo Espírito nos dirija. Nosso bom Pai, querido Deus, Senhor nosso, conhece os nossos corações, Pai, muito melhor do que nós mesmos, as nossas necessidades. Nós depositamos, Pai querido, todas as nossas ansiedades, os nossos problemas em Ti, porque Tu és o nosso Pai e Tu mesmo nos dizes, nos convidas a fazê-lo. Obrigado, Senhor, porque não há um Pai como Tu, Senhor, nosso bom Deus. Nós Te louvamos, Senhor, glorificamos o Teu nome, Te adoramos, Pai querido, e mais uma vez perdoa, Senhor, pedimos que Tu perdoes os nossos pecados. Abençoa este tempo. Pedimos, Pai querido, de uma forma muito especial, como que Te rogando também a direção e presença do Teu Santo Espírito para nos dirigir nesta tarde e neste momento. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Parece que as coisas, o Senhor faz as coisas, e eu já falei nos últimos estudos, e como me referi anteriormente aos irmãos, sobre a dificuldade de dar e analisar as lições passadas, mas na verdade, pelo menos para mim, a lição de hoje supera todas as outras, pelo seu fortíssimo conteúdo espiritual, carga emocional que sentimos. E não posso deixar de dizer, irmãos, e confessar aos irmãos de que as lições também me fazem sofrer, porque é o nosso Deus, através de todas estas lições que tivemos a oportunidade e o privilégio de estudar e também de partilhar, e pude sentir perto, embora não igual ao Senhor Jesus, mas umas pontinhas, algo de solidão, daquilo que o Senhor Jesus sentiu. E por isso, irmãos, vamos, pois, com a ajuda da direção do Espírito Santo, analisar este tão importantíssimo, mas delicado tema. Peço, portanto, a ajuda e oração dos irmãos, como já vos falei. E há uma coisa que eu estive a pensar de fazer, irmãos. Vamos ler o texto, eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem, vamos ler o texto onde está inserida a lição. Vamos fazê-lo de forma responsiva. Eu creio que é assim que se diz, não é? Iniciando em Lucas 23, de 1 a 49, embora a nossa revista seja do versículo 33, mas vamos começar no versículo 49. Agora, peço aos irmãos, pois, são muito importantes, são momentos importantes, são versículos, como todos eles, da Palavra de Deus. Vamos pedir aos irmãos que façamos esta leitura com muita atenção. Eu sei que o fazem, mas especialmente hoje, irmãos, e depois vou-lhes explicar porquê. Vamos fazê-la pausadamente, pensando bem nas palavras. Claro que pensamos, mas muitas vezes, irmãos, eu falo por mim, muitas vezes eu estou a ler a palavra de Deus, mas não estou aqui. Estou a dar louvores ao Senhor, mas não estou cá. Tenho que confessar que isso é verdade, embora eu peça ao Senhor, e há momentos que eu estremeço e digo, por favor, Senhor, ajuda-me. Muito bem, então eu vou começar, os irmãos depois vão me seguir nesta leitura que já mencionei aos irmãos.
Portanto, Lucas 23, não é? Desde o capítulo 30. Como é que eu disse? Bom, mas vamos começar no capítulo 1, em vez de ser o 30. Versículo 1, perdão. Capítulo 23, versículo 1. E levantando-se toda a multidão, deles conduziram Jesus a Pilatos. Ele passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem pecado algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele ao nosso povo ensinando toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou o sacrifício. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava dele, por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que ele iria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se com um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades do povo, Disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusai. Nem tampouco Herodes, pois me o tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo. E era forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. mas a guarda estava na casa por causa de uma perseguição na cidade e também no município. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar a Jesus. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este? De facto, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instalavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores. Então Pilatos julgou que devia fazer o que se podia. Quando levaram dali, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Seguia numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito de o levantavam. Porém, Jesus, voltando-se para eles, disse: fica de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Esses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobrimos. Mas se algum deles fazem isto, se fará o seu. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram,
a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam-se diante dele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe entre as gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque sabemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Toda a multidão que fez lutar a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava a ter dos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Muito bem, meus irmãos. Agora, penso que, como estava a dizer aos irmãos, lemos pausadamente e eu pergunto aos irmãos: compreenderam toda esta leitura? Os irmãos entenderam bem? Eu vou ler esta parte da revista que nos ajuda também. O contexto da revista diz assim: na noite em que foi preso, Jesus foi formalmente interrogado por Anás, como diz João 18, 12, 14, e Caifás, Mateus 26, 57. Logo que amanheceu, o Sinédrio convocou uma audição formal. Os líderes do povo condenaram-no sob a acusação de que ele se tinha declarado igual a Deus, como nos diz Lucas 22, 66 a 71. Os principais sacerdotes e os líderes do povo levaram Jesus perante o governador romano, porque só os romanos podiam mandar executar um homem. A acusação baseava-se nas falsas notícias de que Jesus encorajava o povo a não pagar os impostos a César, e também o acusavam de querer ser rei. Quando Pilato soube que Jesus era da Galileia, pensou que se podia livrar daquela situação enviando-o a Herodes, que governava toda a região, incluindo a Galileia. Ao princípio, Herodes ficou feliz por ver Jesus, porque queria muito vê-lo fazer um milagre, como se estivesse a fazer um truque. O silêncio de Jesus cumpriu a profecia de Isaías. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Herodes mandou Jesus de volta a Pilatos, reconhecendo que nenhuma das acusações era válida.
Pilatos tentou libertar Jesus por várias vezes, mas os líderes religiosos incitaram a multidão a pedir a crucificação de Jesus. Finalmente, Pilatos entregou-lhes Jesus nas suas mãos. Depois de ser açoitado, Jesus ficou tão fraco que Simão, o cireneu, foi chamado para carregar a sua cruz até ao lugar da crucificação. As mulheres choravam por Jesus, mas ele disse-lhes para que antes chorassem por si mesmas e pelos seus filhos, porque piores dias ainda estavam para vir. Jesus foi crucificado entre os dois ladrões. Um deles defendeu Jesus contra o escárnio do outro e pediu a Jesus que se lembrasse dele no seu reino. Jesus aceitou as suas últimas palavras de fé e prometeu que ele estaria com o Senhor no paraíso. Muito bem, então, facilitando mais a leitura, para nos fazer entender. Volto a repetir, os irmãos entenderam a leitura, sabem de que se trata, pelo menos, o que é que os irmãos dizem? Estão tranquilos ou têm algumas dúvidas? Eu agora sei que estar aqui à frente como o pastor que está também, não é? Este é um texto desafiante, não é? Difícil, embora os factos nos sejam familiares, porque já os consideramos muitas vezes, eu creio que a distância e a intensidade dos factos nos dificultam a compreender-os, não é? E por isso será sempre um texto bem desafiante. Uma pergunta que eu tenho. Por que será que Lucas omitiu aquela oração de Jesus ao Pai, quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice? Irmãos, eu não estou na altura para lhes responder, não sei. Há alguns que, portanto, Lucas escreveu baseado nos outros apóstolos, porque ele não era discípulo. Alguns deles escreveram de uma maneira, mas mais ou menos. O versículo 42 está lá, o capítulo 22 está lá. Sim, no capítulo 5. É no Getsemane. É no Getsemane. Não é na cruz. No 42, quando ele disse, lembra-te. No 42? 22, 42. Ai, 22, 42. Eu associava esta. Muito bem. Então, está satisfeito então a pergunta do irmão? Não, mas há factos que não estão, nem todos estão descritos na totalidade, mas esse é discussão. Pois, irmãos, eu penso que, na verdade, de toda a série de lições que nós demos, que vimos acompanhando desde a primeira lição, que nos vai falando acerca do que o Senhor Jesus ia passar. E como eu estava a dizer aos irmãos, durante todo este trajeto, entre aspas, nós sentimos, ou seja, podemos avaliar, mas nunca chegamos à conclusão, nunca chegamos a ter aquela experiência de que Jesus teve. Eu estava a lembrar-me disso, irmãos. Então, eu escrevi para não me esquecer. Este texto da Palavra de Deus, penso que é bastante conhecido por todos os que estamos aqui. É absolutamente claro e explícito. No entanto, pergunto aos irmãos, que já perguntei se na verdade entenderam. A revista dá a esta lição o título Sacrificado. Nestas últimas lições, o relato bíblico nos diz que o Senhor Jesus, e estas são coisas que tocam, têm que nos tocar, irmãos. A mim tocaram profundamente. E eu não consigo voltar a referir aquilo que nós já lemos, porque o ler, nós como filhos de Deus, nós nascidos de novo, somos filhos do Pai maravilhoso, temos que sentir alguma coisa dentro de nós. E então,
repetindo a lição, portanto, a lição, ou seja, o texto nos fala de que o Senhor Jesus foi preso sem culpa alguma, foi cuspido, foi zombado, esbofeteado, humilhado e, por fim, morto, cravado numa cruz, castigo dado naqueles tempos aos piores malfeitores. Eu tenho de confessar aos irmãos que foi por isso que eu antes lhes perguntei se tinham entendido o texto que lemos. Devo esclarecer com toda a modéstia que entendi o texto perfeitamente e o seu conteúdo. Assim sendo, dada a sua dimensão e fortíssimo impacto emocional e espiritual que me causa, creio, portanto, não ser necessário analisar detalhadamente e muito menos partilhar com os meus irmãos todo o percurso sofredor e agonizante que o meu amado Salvador fez por mim, miserável pecador. Por tal motivo eu peço perdão aos irmãos por esta questão. Quer dizer, não vou detalhar como a revista fala. E os irmãos creio que já entendem o motivo. Há lições, e eu terei uma lição muito grande, pelo menos para mim, e quero partilhar com os irmãos. Os judeus naqueles tempos, apesar dos milagres e sinais feitos pelo Senhor Jesus, mataram-no. Quer dizer, nós vemos que eles realmente ficaram surpreendidos. Eles fizeram uma coisa que eles não sabiam o que estavam a fazer. Realmente, o Senhor Jesus sabia. Ele não disse, ele não preferiu aquelas palavras célebres que dizem, onde ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só Deus, só Jesus, o Senhor Jesus podia fazer com tanta simplicidade, com tanto amor, depois de ter sofrido tanta afronta. Naqueles tempos, apesar dos milhares de sinais feitos pelo Senhor Jesus, como estava dizendo, mataram o Senhor. Mesmo depois de haver ressuscitado, ao princípio se maravilharam, mas rapidamente se esqueceram, como nos conta o texto bíblico. Como eles, muitas pessoas nos dias de hoje não só continuam a ignorar o sacrifício do Senhor Jesus, derramando o seu precioso sangue na cruz, o qual ele fez não só por um, mas por toda a humanidade, como ainda troçam e blasfemam de forma e maneiras arrepiantes. Vi um comentário muito interessante e quero partilhar com os irmãos. O sangue que descia pela madeira da cruz era o sangue do Cordeiro que marcaria as vergas dos umbrais das portas dos corações dos homens que o aceitaram como o seu único e suficiente Salvador. Aquele sangue derramado. No Antigo Testamento, nas ombreiras das portas, que realmente, quando passou o anjo destruidor, foram realmente aquilo que salvou os inocentes naquele tempo. E há, talvez agora, mais ou menos uma comparação muito diferente, que o sangue de Jesus, eu gostei deste pensamento. O sangue que descia pela madeira da cruz era o sangue do Cordeiro que marcaria as vergas dos umbrais das portas dos corações dos homens que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Mas a palavra do Senhor já os tem devidamente identificados. E eu estive procurando, e os irmãos vão me ajudar também, quando eu estava estudando a lição, lembrei-me de que, numa altura, o Senhor Jesus preferiu, eu não trouxe o versículo anotado, mas os irmãos vão me ajudar. Já fiz mais ou menos de propósito. Aquele versículo que diz que Jesus diz para que não vejam, nem ouçam, para que eu não os cure. Lembram-se desse versículo? E sabem onde é que está? No princípio pensei, mas se o Senhor não quer que todos se salvem,
não quer que o vejamos, não quer que realmente o sintamos. Vejam se conseguem dar com esse versículo. E eu pensei, não sei se os irmãos têm algum comentário também acerca dele, porque é verdade. Certos comentadores têm opiniões diferentes, falam de opiniões diferentes, mas houve um que disse: o Senhor Jesus falou de coisas que estavam absolutamente certas e explícitas, e as pessoas que não querem ver. Portanto, deu a entender, e eu penso no mesmo, porque as pessoas veem, as pessoas ouvem, mas não querem ouvir e não querem ver. Os irmãos lembram-se de que o Senhor Jesus muitas vezes repetiu esta palavra: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece uma coisa que não tem assim muito jeito. Por que é que o Senhor diria? Então, eu lembrei-me que realmente o Senhor Jesus conhece os corações e sabe aqueles que realmente o querem ouvir. Pensando, e como os irmãos sabem, o Senhor, nosso Deus, quer que todos se salvem. Ele permitiu que as pessoas viessem ao mundo com um propósito. O problema que nós vemos nestes religiosos daqueles tempos, eles viram sinais, irmãos. Eles viram tudo. Eles viram que realmente na outra pessoa não fazia o que o Senhor Jesus fez. Ele ressuscitou mortos. Ele curou tantas enfermidades. Leva-me a crer, irmão, que o coração do homem é realmente muito duro. E o pecado endurece o coração de uma maneira tão grande que chega até a um ponto que esse endurecimento leva à perdição e leva realmente à morte eterna. Veio à minha mente muitos versículos e também da preocupação que depois do que o Senhor Jesus sofreu, enfim, o que Deus, a preocupação de Deus para que o homem volte ao verdadeiro caminho, volte a recebê-lo como seu Senhor. Lembrou-me, por exemplo, há um versículo em Números, em Deuteronômio, que diz: eis que ponho diante de vós, mais ou menos assim, a vida e a morte. E os céus tenho por testemunha, diz o Senhor Deus: escolhei, pois, a vida para que vivais, vós e os vossos filhos. A preocupação de Deus foi sempre para que realmente o homem voltasse ao caminho. Mas, irmãos, como é que se explica a dureza do coração do homem perante? Vimos no caso dos religiosos daquele tempo, mesmo vendo, não viram. Mesmo ouvindo, não ouviram. Os seus corações já estavam endurecidos. E ainda hoje, irmãos, isto continua com as pessoas. Os irmãos sabem que muitas vezes nós, quando falamos do Senhor Jesus às pessoas, quando falamos de que Ele realmente é o Salvador, as pessoas muitas vezes nos criticam, até fazem troça de nós e dizem que nós estamos malucos. Irmãos, é uma lição, ou seja, as lições deste tempo me fizeram realmente reconhecer uma vez mais do poder de Deus, mas sobretudo do grande amor do Senhor. Mesmo assim, o Senhor não desiste das pessoas. E há uma questão muito importante. Eu até há pouco tempo, não sei se já falei isso aos irmãos, que eu não entendia muito bem aquele versículo quando o Senhor Jesus diz que a blasfémia contra o Espírito Santo. Os irmãos sabem qual é, não sabem? Sabem explicar? Entenderam bem qual é essa blasfémia? Eu pensava que era, ainda há poucos anos, que era quando nós criticávamos o Espírito Santo, ou nos dávamos valor ao Espírito Santo. Mas não é nada disso, meus irmãos, pois não?
Ou seja, o amor de Deus é tão grande, nós não chegamos lá. Enquanto estamos nesta carne, nós chegamos lá. Mesmo criticando, blasfemando, enquanto estivermos vivos, se nos arrependermos, o Senhor perdoa-nos. Mas isto não se pode explicar. Não há explicação. Nós que por qualquer coisa nos ofendemos, ficamos aborrecidos diante de um Deus como o nosso Pai. E, portanto, irmãos, mais uma vez, quando eu estava a ler esta parte do texto, eu não pude ficar indiferente. E, portanto, eu vou dizer aos irmãos, eu não vou explicar detalhadamente, porque está explícito, irmãos. Quem sou eu? Então, perante todo este texto que nós lemos, irmãos, eu me sinto um miserável pecador. Eu me sinto completamente ausente e livre, pelo menos, de qualquer coisa que eu possa dizer eu valho ou eu tenho direito, somente pela graça de Deus. E essa graça, irmãos, sabem que essa graça, mesmo assim, eu entendo, mas não entendo em toda a sua plenitude. Creio que não entendemos. Um dia vamos entendê-la no céu. Eu estou partilhando todos estes meus pensamentos com os irmãos, e acerca daqueles... Muitos versículos vieram à minha mente, e graças ao Senhor, porque estava no meu coração, eu lembrei-me de um, para terminar a lição, portanto, a exposição desta noite, que se encontra na Epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 17. Segunda de Pedro 2,17, que diz assim: diz assim: estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Em contraste, nós, os que seguimos o Senhor, os que o conhecemos, os que somos seus filhos, temos a bênção de ter conosco essas palavras da Bíblia Sagrada. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciai as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora a tendes alcançado. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E o Senhor, pela sua graça infinita, nos fortaleça em cada dia. Porque, irmãos, alguém disse que somos contados como ovelhas para o matadouro, não é? Diante deste mundo que os irmãos sabem tão bem como eu. Estamos atravessando momentos difíceis. Eu tenho ouvido, e não sei, da parte de alguns irmãos, exclamações como estas: é impossível que o Senhor aguente. A vinda do Senhor está próxima. Irmãos, é verdade. Ainda há poucos anos, o que era mau, agora é bom. Ora, não é bom, é considerado como bom. O inaceitável, agora é aceitável. Agora se aceita. As pessoas que vivem, têm vidas
em plena desobediência e não me encontro agora a palavra mais forte, têm o mesmo direito. Homens com homens, mulheres com mulheres. Temos o mesmo direito. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Devemos rogar ao Senhor, pensando naqueles, não só naquelas pessoas que negaram o Senhor, que não ouviram, não quiseram ver aquilo que Ele fazia, aquilo que Ele dizia. Hoje as coisas estão pior, iguais ou piores. E nós necessitamos de muita força do Senhor, porque ela fortalece a nossa fé em cada dia, porque somos frágeis, irmão. Se o Senhor não vem em nosso auxílio, eu falo por mim, nós caímos tão facilmente. Mas graças ao Senhor, que somos contados, somos a geração eleita, embora não mereçamos nada. Mas para o Senhor para Ele somos essa geração. Somos realmente novas, pertencemos ao povo de Deus. E isso é motivo de agradecer, louvar o nosso Pai, por Ele ser tão bom para nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.